Miss Dollar, conto de Machado de Assis, primeira parte. Era conveniente ao romance que o leitor ficasse muito tempo sem saber quem era Miss Dollar. Mas, por outro lado, sem a apresentação de Miss Dollar, seria o autor obrigado a longas digressões que encheriam o papel sem adiantar a ação. Não há hesitação possível. Vou apresentar-lhes Miss Dollar. Se o leitor é rapaz e dado ao gênio melancólico, imagina que Miss Dollar é uma inglesa pálida e delgada, escassa de carnes e de sangue. Quer dizer, não tem formas, né? Então, ela não tem curvas, ela é escassa de carnes. E de sangue, ela é pálida. Abrindo a flor do rosto, 2 grandes olhos azuis e sacudindo ao vento umas longas tranças louras. A moça em questão deve ser vaporosa, ou seja, ela é fluida como vapor, né? É ideal como uma criação de Shakespeare. Deve ser o contraste do rosbife britânico com que se alimenta a liberdade do Reino Unido. Uma tal Miss Dollar deve ter o poeta Tennyson de cor e ler Lamartine no original. Se souber o português, deve deliciar-se com a leitura dos sonetos de Camões ou os cantos de Gonçalves Dias. Bom, vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui porque senão a digressão fica grande depois. Então vamos ver quem que são esses caras, né? Então tem o Tennyson, o Lamartine e o Gonçalves Dias. É claro que Gonçalves Dias provavelmente você sabe, mas vale a pena uma revisãozinha. Então quem que é o Tennyson, né? Ele foi um poeta inglês. A propósito, o que eu estou falando eu coloquei ali no Quizlet, ok? Aqui na descrição, se eu esquecer me cobre. Para você revisar depois. Lembre-se que o objetivo das leituras aqui é ir para frente, né? Não só ler, mas ir para frente, ficar com algum conhecimento, né? Então o Tennyson, ele é um poeta inglês que viveu de 1809 a 1892, então é importante. Esse conto aqui foi escrito em 1870, então certamente ele é um poeta vivo nesse momento, né? Então ele escreveu poesia, claro. Muita de sua poesia baseou-se em temas clássicos mitológicos. Embora In Memoriam tenha sido escrita em honra de Arthur Holland, um poeta amigo e colega da Trinity College. Uma das suas obras mais famosas é Idols of the King. Um conjunto de poemas narrativos baseado nas aventuras do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda, inspiradas nas lendas antigas. Bom, e aí continua. Tennyson fez também algumas incursões pelo teatro, mas as suas peças tiveram pouco sucesso durante a vida. Então, esse é o Tennyson, né? Lamartine, é importante a gente saber que ele é um escritor francês, né? Por isso justificaria que essa nossa Miss Dollar, ela tem que ler Lamartine no original. Então ela não fala só o inglês, mas ela fala francês também. O Lamartine viveu de 1790 a 1869. Se o conto foi escrito em 1870, então o Lamartine tinha acabado de morrer. Quando a ação se passa, provavelmente o Lamartine era vivo. A gente sempre escreve uns anos atrás, né, quando vai escrever uma história. Então quem que foi Lamartine? Escritor, poeta e político francês. Seus primeiros livros de poemas, chamado Primeiras Meditações Poéticas, lançado em 1820, celebrizaram o autor e influenciaram o romantismo na França e em todo o mundo. Então a gente está falando de romantismo, a gente está falando de sentimentos, a gente está falando de fragilidade, daquela pessoa que qualquer coisa ela consegue sentir, né? Ela é sensível, né? Então é essa a Miss Dollar aqui. Repare, se ela é essa, se o leitor é rapaz e dado ao gênio melancólico. Ok? Como assim, né?
Bom, nosso Gonçalves Dias, ele viveu, eu coloquei em algum lugar a data dele aqui, de 1823 a 1864. E aí eu coloquei poeta, advogado, jornalista e teatrólogo brasileiro, um grande expoente do romantismo brasileiro, e é claro, e da tradição literária conhecida como indianismo. É famoso por ter escrito A Canção do Exílio, todos conhecem, e o curto poema Ijuca Pirama. Eu aconselho fortemente, assim que eu conseguir qualquer tempo, eu vou ler o Ijuca Pirama aqui no canal. Parece uma pequena, na verdade é uma pequena obra épica, e é uma obra fantástica, muito, muito boa mesmo. Bom, e muitos outros poemas nacionalistas e patrióticos, além do seu segundo mais conhecido poema chamado Canções do Exílio, que vieram a dar-lhe o título de Poeta Nacional do Brasil. Foi um ávido pesquisador das línguas indígenas e do folclore brasileiro, isso é importante, né? Bom, então continuemos. Então a gente começa a formar na nossa mente essa personagem, né? Só que perceba, forme essa personagem na tua mente se você é um rapaz e é dado ao gênio melancólico, né? Então essa menina é magra, ela tem a tez muito branca, né? Ela é vaporosa, ela é culta, é sensível, culta no sentido de muita sensibilidade, né? Então, na nossa literatura, ela vai se deliciar com a leitura dos sonetos de Camões ou dos cantos de Gonçalves Dias. O chá e o leite devem ser a alimentação de semelhante criatura, adicionando-se-lhe alguns confeitos e biscoitos para acudir às urgências do estômago. A sua fala deve ser um murmúrio de harpa eólica, o seu amor um desmaio, e a sua vida uma contemplação, com a sua morte um suspiro. Desculpe, a sua vida uma contemplação, não com a sua morte. A sua vida uma contemplação, a sua morte um suspiro. A figura é poética, mas não é a da heroína do romance. Então ele faz toda essa construção, e parece que ele está brincando aqui, né? Então ele falando, olha, se você é dado a esse gênio literário, então aqui está o gênio, a musa romântica, né? E aí ele chega no final e fala assim, a figura é poética, é bonita, mas não é, o romance não vai ser sobre ela. Vamos tentar mais uma vez. Harpa eólica é uma coisa bem interessante. Eu coloquei 3 links ali do YouTube para você ver, porque além de ser interessante é gostoso de escutar. Às vezes um pouco assustador, assim, sabe? O que é uma harpa eólica? A harpa eólica, ou harpa de vento, é um instrumento de cordas, mais precisamente um cordofone soprado. Embora seja considerado como um instrumento musical, a harpa eólica não é tocada no sentido tradicional da palavra. Ela é geralmente colocada num sítio ou num lugar, né? Sítio que é claro lugar, exposto ao vento, tocando sozinha, né? Então o vento passa por ela e a harpa é tocada. Então depende do lugar que você coloca, saem uns sons assim estranhos, mas a ideia é que saia esse som angélico, natural, né? Então veja ali e aí imagine a voz da heroína, que não é a heroína da nossa história. Suponhamos que o leitor não é dado a esses devaneios e melancolias. Nesse caso, imagina uma Miss Dollar totalmente diferente da outra. Desta vez será uma robusta americana, vertendo sangue pelas faces, né? Não literalmente saindo sangue, mas quer dizer, ela tem uma cara rosada, né? Forte, o contrário da outra, né? Formas arredondadas, olhos vivos e ardentes, mulher feita, refeita e perfeita. Amiga da boa mesa e do bom copo. Esta Miss Dollar, essa nova que a gente está fazendo aqui, preferirá um quarto de carneiro a uma página do Longfellow. Longfellow é um poeta, eu já leio a notinha aqui. Então ela vai preferir um quarto de carneiro a uma página de poesia. Coisa naturalíssima quando o estômago reclama. E nunca chegará a compreender a poesia do pôr do sol. Será uma boa mãe de família, segundo a doutrina de alguns padres mestres da civilização. Isto é, fecunda e ignorante.
Bom, Longfellow é uma figura bem importante nos Estados Unidos. Então, ele viveu de 1807 a 1882, mais um cara que está vivo enquanto a gente está lendo a história. Iniciou sua carreira com tradução, blá blá blá. Deixa eu ver algo importante para eu falar para você. Alcançou sucesso ao publicar o livro de poesia Vozes da Noite, Voices of the Night, em 1839, onde se encontra o célebre poema The Psalm of Life, o Salmo da Vida. Em 1854, abandonou o ensino e passou a se dedicar à literatura, publicando uma série de poemas narrativos, tais como o Canto de Hiawatha, que são, esses poemas são uma visão idealizada da vida indígena. Então parece um pouco, né, com o nosso Gonçalves Dias. Ok, então essa americana não vai querer ler o carinha não, ela vai querer comer um bom carneiro. Já não será do mesmo sentir o leitor que tiver passado a segunda mocidade, ou seja, já passou da primeira mocidade, agora é um velho, né? Mais de idade. Segunda mocidade é uma expressão bonita para dizer isso. Passado a segunda mocidade, vir diante de si uma velhice sem recurso. Para esse, a Miss Dollar verdadeiramente digna de ser contada em algumas páginas seria uma boa inglesa de 50 anos, dotadas com algumas 1000 libras esterlinas, e que, aportando ao Brasil em procura de assunto para escrever um romance, realizasse um romance verdadeiro, casando com o leitor aludido. Uma tal Miss Dollar seria incompleta se não tivesse óculos verdes e um grande cacho de cabelo grisalho em cada fonte. Luvas de renda branca e chapéu de linho em forma de cuia seriam a última demão desse magnífico tipo de ultramar, né, para além do mar. Né? Mais esperto que os outros, acode um leitor dizendo que a heroína do romance não é nem foi inglesa, mas brasileira, dos 4 costados, e que o nome de Miss Dollar quer dizer simplesmente que é rapariga e que é rica. A descoberta seria excelente se fosse exata. Infelizmente, nem esta, nem as outras são exatas. A Miss Dollar do romance não é a menina romântica, nem a mulher robusta, nem a velha literata, nem a brasileira rica. Falha desta vez a proverbial perspicácia dos leitores. Né? O leitor é muito perspicaz, não dessa vez. Miss Dollar é o quê? É uma cadelinha galga. Galgo, essa raça é a raça de cachorro que tem pernas longas. Eu não sei se eu coloquei. Eu coloquei lá. Cão de pernas compridas, corpo alongado, com abdômen muito estreito, focinho afilado. Extremamente ágil e veloz. Okay? É Greyhound. Em inglês é um tipo bem comum. Tem um livro do Sherlock Holmes, que eu acho que é The Greyhound of the Doberville, something like that. Bom, mas isso não é importante, só que me veio na mente agora. Então, na verdade, ela é uma cadelinha galga. Para algumas pessoas, a qualidade da heroína fará perder o interesse do romance. Erro manifesto. Miss Dollar, apesar de não ser mais que uma cadelinha galga, teve as honras de ver o seu nome nos papéis públicos antes de entrar para este livro. O Jornal do Comércio e o Correio Mercantil publicaram nas colunas dos anúncios as seguintes linhas reverberantes de promessa. Reverberante é que tem um som poderoso. Né? Desencaminhou-se uma cadelinha galga na noite de ontem, 30. Acode ao nome de Miss Dollar. Quem a achou e quiser levar à rua de Mata-Cavalos, número 3 pontinhos, receberá 200.000 réis de recompensa. Miss Dollar tem uma coleira ao pescoço, fechada por um cadeado, em que se leem as seguintes palavras: De tout mon cœur, quer dizer, de todo o meu coração.
Só para a nível de comparação aqui, 200 mil réis, né? Eu vou colocar ali na descrição do nosso vídeo, novamente, se eu esquecer, por gentileza, me peça, um documento que eu estou fazendo no Quizlet sobre 1000 réis na literatura, né? Não é tão fácil, você faz uma conversão e pronto, você sabe quantos 1000 réis são quantos reais, né? Porque pense, terreno vai valer mais hoje, então tem a conversão não só do dinheiro, mas o que aquilo específico que você está comprando valia naquele momento, né? Sei lá, uma boa panela hoje pode ser feita em massa, antigamente tinha que ser feita à mão, então a gente tem que pensar em tudo isso, né? Então é legal a gente ter uma noção do dinheiro para a gente ter um ponto de comparação. Mas só para você ter uma ideia, 200 mil réis. O salário de uma professora de ensino primário, puxa, eu acho que eu não coloquei isso daqui, então me perdoe se eu estou errado. Mas o salário mensal de uma professora de primário era de 45 mil réis. De professor do ensino secundário era tipo algo como 160 mil réis, né? No romance O Cortiço, O Cortiço, da Luísa Azevedo, a gente tem notícias de uma prostituta extremamente cara, uma prostituta francesa, e ela cobrava 30 mil réis, né? Mais um ponto de comparação mais próximo do sentido de anúncio, perdeu. Era comum, um escravo foge e você oferece uma recompensa. Geralmente recompensa para captura de escravos era lá, você vê 50 mil réis, às vezes 100 mil réis. Okay? Então a gente está falando de muito dinheiro, né? A gente está falando de 200 mil réis. Se você é uma professora, se você é um trabalhador, por exemplo, que eu acho que o teu salário ficava em torno de 25 mil réis, é quase 10 meses de salário, né? Bom, todas as pessoas que sentiam necessidade urgente de 200 mil réis e tiveram a felicidade de ler aquele anúncio, andaram nesse dia com extremo cuidado nas ruas do Rio de Janeiro a ver se davam com a fugitiva Miss Dollar. Galgo que aparecesse ao longe era perseguido com tenacidade até verificar-se que não era o animal procurado. Mas toda essa caçada dos 200 mil réis era completamente inútil, visto que no dia em que apareceu o anúncio, já Miss Dollar estava aboletada, ou seja, ela estava acomodada, né, na casa de um sujeito morador nos Cajueiros que fazia coleção de cães.